meu nome é Lindsay Elias e apresento a você o canal YouTube e Práticas Educativas. Seja bem-vindo, bem-vinda, aproveite o nosso conteúdo e não esqueça de deixar o seu like. Olá, pessoal! Sejam bem-vindos. Aqui é Lindsay Elias, mestranda do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de Goiás, campus Anápolis. Esse é o produto educacional YouTube e Práticas Educativas, que é fruto da pesquisa de mestrado intitulada Apropriações e Videoaulas do YouTube por Docentes da Educação Básica. Esse canal tem como objetivo entrevistar docentes da educação básica para entender como ocorre a apropriação das videoaulas disponibilizadas na plataforma YouTube em suas práticas educativas. É com muita satisfação que hoje iremos entrevistar o professor Johnny David Echalar, que atua na área de Ciências Biológicas da Secretaria de Educação de Goiás. Primeiramente, gostaríamos de agradecer pelo aceite em participar desse produto educacional e dizer que estamos muito felizes com a sua contribuição. Agora, passo a fala para uma breve apresentação da sua jornada e logo em seguida iremos começar a nossa entrevista. Obrigado, Lindsay, agradeço pelo convite, tanto seu como pesquisadora e também da professora Cláudia Helena. É sempre um prazer, é muito agradável participar desse tipo de projeto, Como você disse, sou professor da Rede Estadual de Ensino de Goiás, licenciado em Ciências Biológicas pela Universidade Estadual de Goiás, com mestrado por essa mesma instituição em Ensino de Ciências, Atualmente, doutorando em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação pela Universidade Federal de Goiás. Leciono na rede do Estado desde 2010 e atualmente eu estou lecionando ciências, a disciplina de ciências, no ensino fundamental anos finais. Mas já atuei com educação de jovens e adultos, já atuei no ensino médio. Então, tive algumas experiências, bacanas ao longo desses praticamente 11 anos aí de docência. Muito bom. Johnny, durante a preparação das suas aulas, em algum momento você realiza buscas na plataforma YouTube? Lindsay, eu vou um pouquinho antes de responder a questão, eu gostaria de contextualizar que nós estamos em um momento, há um ano, um pouco mais de um ano, em um contexto de pandemia, de um caos social aí inesperado, e que esse momento, esse contexto, ele de forma abrupta mudou muito a rotina dentro das unidades escolares. Então, nós, professores, nesse último ano, tivemos aí que conhecer novas ferramentas, nos adequar, mudar as nossas práticas pedagógicas. Então, é desse contexto, é desse local que hoje eu respondo as perguntas dessa entrevista. É importante a gente deixar isso bem demarcado, sobre as aulas, sobre os vídeos da preparação, se eu realizo buscas na plataforma YouTube e com qual objetivo. Sim, o YouTube ele se tornou um grande repositório, um grande ambiente de produção de material audiovisual. Nós, docentes, em certa medida, produzimos alguns materiais, mas por questões de tempo, de planejamento, por termos que adaptar todas as nossas atividades que nós tínhamos na rotina do ensino presencial à modalidade hoje de ensino remoto, de aulas não presenciais. Então, as buscas de materiais, não somente no YouTube, mas em específico do YouTube, ela se tornou uma rotina, desse planejamento. Então, o planejamento das nossas atividades,
né, elas inserem, sim, essas aulas, esses materiais no YouTube. A partir do momento que eu tenho uma estrutura curricular, né, dentro do planejamento bimestral, a gente parte, então, ou para a produção ou para essa busca. Qual que é o objetivo, né, de se realizar especificamente no YouTube essas buscas? Primeiramente, por compreender a diversidade de materiais produzidos, né? A qualidade dos materiais, elas são avaliadas, mas o objetivo principal é de proporcionar aos estudantes, né, que têm acesso, aos que ainda têm acesso a esses materiais, que a gente pode disponibilizar para eles, mas que eles tenham acesso a um material, né, audiovisual com qualidade e conteúdos que auxiliem os processos formativos, né, que auxiliem os nossos estudantes a compreender os conceitos que estão sendo trabalhados ou que serão trabalhados naquele período. Então, o principal objetivo, né, seria esse, seria um material a mais para assessorar as minhas práticas e objetivos pedagógicos com o conteúdo que eu estou lecionando naquele período. Certo. Johnny, você deixou claro no início da entrevista que você está falando no momento pandêmico, né? Em uma situação anterior à pandemia, as buscas no YouTube por videoaulas, por materiais audiovisuais, era recorrente ou não, ou às vezes? Sim, sim. Eles ocorriam muito relacionado a alguns conteúdos específicos. Quando nós falamos de ensino de ciências ou da biologia, alguns processos, né, eles são de difícil abstração. Nós necessitamos, né, abstrair, imaginar coisas ali, estruturas microscópicas ou reações biomoleculares que para os nossos estudantes, né, não é algo tão simples quando nós temos ali no livro. E as unidades escolares, né, por vezes também não têm uma biblioteca, um repositório, ou com materiais físicos que nos auxiliem nisso daí, ou com materiais audiovisuais, seja em formato digital ou não, também para trabalhar com os estudantes. Então, mesmo anterior, né, talvez com uma intensidade menor, mas isso também já era realizado nesse sentido. Você acredita que os vídeos possibilitam a compreensão de uma forma diferente em relação aos livros, ao qualquer outro material? Não é que os vídeos possibilitam essa compreensão. Na verdade, esses materiais, eles dão um suporte a mais, né? Eles são um elemento a mais que eu, enquanto docente, incluo no processo de ensino e aprendizagem. Então, como a gente entende uma sala de aula nas suas múltiplas diversidades ali, né, na sua multiplicidade, os nossos estudantes, cada um tem uma familiaridade, tem uma facilidade, vamos colocar assim, por compreender um ou outro material que nós utilizamos. Então, se eu tenho uma diversidade maior de material, auxiliando o meu processo, a minha prática pedagógica, né? Então, eu tenho uma possibilidade maior neste processo do aluno compreender. Não é que o vídeo faça isso, mas ele é inserido com o objetivo de auxiliar o meu aluno nesse processo de apropriação dos conceitos. Perfeito, isso mesmo. Como você percebe o seu processo de apropriação das tecnologias digitais em suas práticas educativas? Lembrando, Johnny, que essa pergunta ela é bem pessoal. É a sua percepção mesmo do seu processo de apropriação, tá? Tá. Lindsay, esse processo ele é contínuo, né? Ele não para. E me apropriar dessas tecnologias, eu vejo em dois âmbitos diferentes. Uma apropriação, vamos colocar assim, técnica, né, mais instrumental,
de conseguir baixar um vídeo, de conseguir filtrar um vídeo, utilizar esses recursos, né, que o próprio YouTube tem de filtro por data. Então, é uma apropriação técnica, né, do instrumento, da ferramenta em si, mas também uma apropriação pedagógica, né, uma apropriação enquanto, como que eu posso falar, enquanto um elemento inserido no processo de mediação. Então, quando eu assisto um vídeo, por exemplo, né, que me fala sobre um processo de divisão celular, eu não olho apenas o aspecto visual daquele material, né? Não é uma apropriação da imagem pela imagem, do áudio pelo áudio, mas eu analiso também os conceitos e se a forma como, né, aquele conceito está sendo apresentado dialoga e me auxilia no meu processo, nos meus objetivos pedagógicos. Então, eu vejo, né, esse processo de apropriação por mim, desses recursos, nesses dois âmbitos, nesses dois aspectos, tanto pedagógico, compreendendo e inserindo ele no processo de mediação, tanto mediação didática, né, quanto a mediação cognitiva, mas também, e não tem como estar alheio a isso, o processo de apropriação instrumental, né, dessas tecnologias. Certo. Então, você acredita que o uso dessa mídia audiovisual, ela tem que estar sempre casada, alinhada com os objetivos pedagógicos? Primeiramente vem os objetivos pedagógicos. E são esses objetivos, né, os meus objetivos e a minha prática pedagógica é que vai delimitar, que vai orientar o uso ou não de um determinado recurso. Então, seja ele um vídeo, seja ele um podcast, seja ele uma imagem 3D, alguma coisa assim, isso porque nós estamos falando das digitais especificamente, né? Não retirando outras tecnologias não digitais, analógicas. Mas nesse caso específico, então, são os meus objetivos e a minha prática, né, que tem que nortear o uso ou não e de qual recurso que nós estamos falando. Certo, muito bem. Agora queremos saber de que forma é realizada a apropriação das videoaulas em suas práticas educativas na sua área de educação. Tá. Bom, o formato, né, a forma que é realizada essa apropriação, ela é, como que eu posso te falar, incluída no meu planejamento. Então, ela está, né, enquanto eu estou planejando uma aula, eu inicio um processo, né, de busca por recursos que vão me auxiliar na condução das aulas, por assim dizer. Então, essa apropriação está inserida no processo de planejamento. Durante já a aplicação, o uso, seria uma apropriação, mas isso já muito relacionado com a prática pedagógica. Né? Então, é naquele momento, por exemplo, de que eu estou utilizando um material, que eu tenho a devolutiva do meu estudante, é que eu entendo se aquele material, ou seja, a forma como eu planejei, objetivei e vislumbrei o uso daquele material foi condizente ou não com o retorno que eu queria dos meus estudantes. Então, ela é processual e contínua. Então, eu sempre vou avaliar, seja no planejamento ou durante o uso daquele recurso, né, os resultados que eu tive em relação aos meus objetivos enquanto docente. Certo. Você acredita que as videoaulas, elas podem contribuir com a mediação pedagógica? Novamente, eu não coloco na videoaula em si, né, essa contribuição para a mediação pedagógica. Elas podem, essa que é a grande questão que eu entendo sobre o uso dos recursos, das videoaulas, das aulas especificamente do YouTube, né? Elas podem contribuir para o processo. Não é que elas contribuem, né? A contribuição, pensando numa qualidade, né, em algo positivo, que vai junto aos meus objetivos pedagógicos, né? Então, essa contribuição, ela está relacionada com o que eu defini e ela pode ou não contribuir. Lembrando que essa contribuição para a mediação não depende apenas do uso em si do recurso, né?
Depende do ambiente que o meu estudante tem para visualizar aquele recurso que eu disponibilizei. Depende, é diferente, por exemplo, o meu estudante, ele assistir uma videoaula, vamos falar especificamente da videoaula, uma videoaula no aparelho de celular, de assistir uma videoaula no notebook. Né? Então, não é somente o recurso que eu estou disponibilizando, mas todos esses outros elementos. Então, a contribuição, né, ela vai depender desses outros elementos materiais envolvidos no processo. Certo, entendi. Nós já estamos caminhando para o final dessa entrevista e queremos saber se você tem alguma sugestão para outros profissionais da área da educação, se você tem indicação de canais que você utiliza durante as suas aulas, se você tem indicação de outros materiais didáticos, e também se você quiser fazer um relato da sua experiência durante o uso, né, dessas videoaulas em suas práticas educativas, deixar alguma sugestão para a gente, deixar algum nome para a gente poder convidar para esse canal, para deixar uma entrevista aqui nesse canal. Então, esse é um momento para você de contribuição. Ótimo, bacana. Bom, primeiro que eu sou péssimo com nomes, com memória de canais, né, e tudo. Mas a TV Escola, tá? Ela tem canal no YouTube com materiais, com videoaulas muito bem estruturadas. Então, não que eu às vezes utilize, né, o material, mas ele me orienta. Eu percebo uma forma de abordagem, porque a minha experiência no ensino fundamental, né, ela não é tão grande assim, a minha experiência é mais com o ensino médio, então eu preciso fazer adaptações de linguagem, adaptações, né, em como apresentar o conteúdo, no tempo destinado para o conteúdo, o andamento, né, das turmas é diferente. Então, eu me utilizo bastante desses recursos até para isso também, né? Praticamente pensando numa formação aí continuada. Então, um que eu lembre assim agora seria esse, tá? Do TV Escola. Os demais, né? Como dicas que eu posso passar para alguns colegas o cuidado inicial, né? Com o seu planejamento para depois inserir esse material ou não. E buscar sempre, né, verificar se os conceitos estão corretos. Erros conceituais nós temos em livros didáticos, em materiais impressos, né? E isso também ocorre, obviamente, nos materiais que nós encontramos aí especificamente no YouTube. Né? A linguagem também, se ela está adequada aos estudantes. Nós temos, né, eu tenho esse cuidado também com a linguagem, com os termos. Às vezes o material ele é bem organizado, mas é inadequado em questões de linguagem e aprofundamento conceitual para um aluno de um 8º ano, por exemplo. Né? Então, esses cuidados que eu indicaria e etc. sobre os materiais. Né? Outros materiais didáticos, nós temos, como que eu posso colocar para você? Um cuidado primeiro em saber se o meu aluno ele vai conseguir utilizar ou não. Né? Eu fiz no mestrado, né, a pesquisa com objetos virtuais de aprendizagem, e outros materiais que a gente poderia usar são simuladores, né? Nós temos, por exemplo, microscópios digitais, simuladores de microscópios digitais, de astronomia, né? Mas eu tenho primeiro que saber se o meu aluno vai conseguir acessar esse material. Né? Talvez o único recurso que o meu aluno tenha seja um aparelho de celular, de telefone móvel. E será que o meu aluno, né, ele terá acesso àquilo ali? Às vezes eu disponibilizo, mas ele não vai conseguir acessar. E isso pode ser frustrante e até excludente do processo. Às vezes eu penso num material, utilizo, incluo um material nas minhas aulas, né? Isso pensando de novo aqui no contexto de pandemia, mas que o meu aluno ele vai estar excluído do processo. Né? Então eu tenho que primeiro compreender quais são as possibilidades de acesso, de utilização
que o meu estudante tem em relação àquele material. Ok? Ok. Você quer relatar uma experiência de uso dessas videoaulas ou de algum outro material do YouTube? Só Bom, se você tiver alguma experiência e quiser contar, tá? Não, perfeito. Sobre a experiência, né, nós, especificamente agora, nós vamos trabalhar com as turmas na unidade educacional que eu atuo, com vacinas, né, vacinas e fake news. Então, a experiência atual, ela foi muito interessante, porque trabalhando com conhecimentos prévios dos estudantes, para então fazer o planejamento das próximas atividades, a utilização de meme, de alguns vídeos curtos, né, no formato de meme, instigou e fez, né, com que esses alunos se sentissem à vontade para expor com as suas palavras, por assim dizer, o que eles já conheciam sobre o conteúdo, tanto sobre fake news quanto por vacina. Então, eram vídeos atuais, né, curtos, mas contextualizados com o momento que a gente está vivendo. E a devolutiva dos estudantes em relação a esses conhecimentos prévios foi muito interessante, foi muito legal. E aí agora a gente está com esse material para planejar, né, as próximas atividades, as próximas aulas. Então, esse uso do material, né, para um start, um início de discussão, foi bem proveitoso. Muito bom esse assunto, porque é bem atual, né? E isso já ajuda na propagação de boas informações, né? Johnny, muito obrigada pela sua indicação, pelas suas dicas e por compartilhar essa experiência conosco, tá? Agora já estamos indo para o fim da nossa entrevista e agradecemos mais uma vez a sua disponibilidade e pela troca de conhecimento desse momento. Com certeza, esse momento é grandioso na minha trajetória enquanto mestranda, e muito obrigada, e um prazer enorme tê-lo conosco durante essa trajetória. Agradeço mais uma vez a sua disponibilidade, e eu vou passar para você fazer uma fala final para a gente encerrar a nossa entrevista. Bem, de novo, eu que agradeço, né, a você, a Cláudia. Esse tipo de relação, né, pesquisa com educação básica, ela é fundamental para a melhoria da qualidade, né, da educação básica. A gente que trabalha com uma perspectiva, né, progressista, crítica social, socialmente referenciada, ela necessita muito dessa relação, inclusive com o ensino superior, com as instituições de ensino superior. E é pela pesquisa e extensão que a gente consegue isso, né? Em relação ao uso das tecnologias, é só reforçar, né, a seriedade do momento que nós estamos vivendo e a importância, né, de compreender que as tecnologias não vão resolver o problema. Elas são mais um instrumento de trabalho, elas são mais um elemento que a gente coloca, inclui as nossas práticas pedagógicas, mas elas não vão conseguir resolver todos os problemas sociais que a pandemia tem causado e que também, né, a má gestão, não vou especificar, mas que a má gestão pública, infelizmente, também tem feito em algumas áreas. Então, esse é o principal ponto. A tecnologia em si, ou as tecnologias em si, elas não vão conseguir resolver esse problema. E muito menos o professor sozinho também não vai conseguir resolver e sanar todos os problemas que nós estamos passando. Então é isso. Obrigado. E contem comigo sempre que precisar. Muito obrigado. Pessoal, essa foi mais uma entrevista do nosso canal. Até a próxima. Tchau.